Se apresenta pra gente. Eu sou a Fernanda Palumbo, sou caiçara aqui do Centro Histórico de São Sebastião. Nasci em 31 de maio de 1968. Sou arquiteta e museóloga, atuo na Prefeitura de São Sebastião há 32 anos. O que é ser caiçara, Fernanda, hoje? Eu entendo que ser caiçara hoje é você ter na sua alma o gosto, assim, o sal no sangue, o gosto, o amor pelo lugar que a gente vive e a luta pela preservação desse espaço. Eu entendo que os caiçaras de comunidades tradicionais são, lógico, têm que ser valorizados e terem os seus direitos reconhecidos e tudo mais, mas eu entendo também que tem o caiçara, que é como eu, como minhas irmãs, que a gente teve que sair daqui por uma vontade, né, de estudar, mas voltamos e acho que nós temos essa coisa de respirar esse ar, de olhar todo dia para esse mar e querer que tudo fique bem aqui, ter um gosto, você respira esse cheiro de maresia e se sente bem. Para mim, isso é ser caiçara. Que lindo! Tem uma mistura no seu trabalho, na sua dedicação, nos seus estudos, que é entre o preservar história e revelar histórias. Como é que isso aconteceu na sua vida? Como é que você entendeu que o território precisava ser contado e preservado? Olha, eu acho que para mim aconteceu muito cedo. Primeiro porque, como todo mundo acho que sabe, eu sou filha de uma contadora de histórias que também preserva, né, a oralidade, conta. Os causos da mamãe contam muito assim sobre a mudança de vida do caiçara quando chega à estrada, quando o caiçara usa pela primeira vez uma panela de pressão, quando tem proibição de pesca, proibição de caça. Então a mamãe desde criança a gente ouve ela contando essas histórias. Mas acho que um marco para mim, eu pessoalmente, foi quando eu tinha 13 anos, que eu passei em frente à Capelinha de São Gonçalo e estavam restaurando, era um pessoal do Condefat, uns arquitetos de São Paulo, estavam restaurando aquele patrimônio histórico. Daí eu entrei, conversei com eles, falei, nossa, eu gostei, eu me apaixonei. Daí eu perguntei, eu quero trabalhar com isso, o que eu faço? Daí eles falaram, você tem que fazer arquitetura, daí você tem que se especializar depois, você não consegue trabalhar direto. Daí eu pensei, eu vou fazer isso. E fiz, né? Tanto é que eu estou prestes a me aposentar, mas eu tive uma vida. E essa capela em especial, eu trabalho nela há muitos anos, desde 94. Então foi assim uma paixão que aconteceu na minha vida e graças a Deus assim eu consegui atuar nessa área. É muito bonito e impressionante de ver quanto trabalho de restauração que existe na cidade de São Sebastião e que está lá, Fernanda Palumbo. Você tem, né, uma família, vem de uma família caiçara e que continua, né, no território. Como é que você acha que as Palumbos são vistas aqui na Ilha Bela, em São Sebastião, enfim, por todo esse trabalho múltiplo, né, vinculado à cultura, preservação de histórias? Olha, eu espero que as pessoas gostem, porque a gente trabalha com muito amor, assim. Eu tenho uma outra irmã, a Érica, né, que é historiadora, que organizou aquela coleção de livros Memórias Caiçaras que está nas escolas, os professores e as professoras estão usando, né, com os alunos da rede. Então, assim, a gente trabalha, lógico que para viver, né? Mas ao mesmo tempo com muito amor por isso aqui, por essa cidade e assim pela região também, porque eu vejo assim, esse final de semana eu tive na Ilha Bela, assisti a Congada lá, nossa, que
que maravilhoso saber que, né, que há 200 anos a cultura é preservada. Então, não são só os prédios, que foi a minha primeira opção de trabalho, mas a gente foi vendo que o prédio sozinho, ele não tem tanto valor, né? Se ele não é querido pela comunidade, então que graça que ele pode ter, vai ser como se fosse uma coisa fria, né? Fernanda, e por ser o seu território, né, o litoral norte de São Paulo, mais especificamente essa região, São Sebastião e a ilha de São Sebastião, né, Ilhavela, tem uma diversidade natural, né, e também cultural, e passou por umas sucessivas pressões, né? Você identificaria como essa cronologia aqui dessa região? Ao mesmo tempo, teve uma aceleração a partir da construção da estrada, então por muito, né, na década de 1970, aí teve essa aceleração de uso, mas antes disso, como é que a gente poderia definir que era esse espaço aqui? Olha, eu vejo assim, é um espaço que fez parte, né, do projeto de colonização portuguesa. Então, começa com vários ciclos de ocupação que vão modificando, sendo substituído, né? Vem a população sambaqueira, que é substituída pela população tupi. E quando chegam os portugueses, há um verdadeiro genocídio, né? Uhum. Então, embora os tupis que existiam aqui como povo, eles sumiram daqui, eles foram, né, massacrados. Mas, ao mesmo tempo, na cultura caiçara, você encontra aspectos tupi muito fortes, né, como o feitio de uma canoa, né, e o feitio da farinha. São aspectos e muito estilo de vida, de ser, jeito de ser do caiçara ainda é muito tupi, embora como povo, lógico que o caiçara não se reconhece como povo originário, como povo indígena, mas ele tem na essência, né, por essa miscigenação forçada que foi, né, a cultura tupi. Mas eu vejo assim, quando chega São Sebastião, Batuba, Caraguá, viveu mais ou menos os mesmos ciclos. Açúcar, café, né? Aquela coisa toda. Daí, quando constroem a estrada para Santos, a ferrovia, a estrada que vai atender o porto, maior porto, né, do Brasil, aqui entra numa decadência profunda. Mas as pessoas sabiam se virar, porque o estilo de vida caiçara é saber viver da natureza. E isso ascendeu. Então, o estilo de vida caiçara tem o auge, né, na primeira metade do século XX até 1970, 80. Aí vem um arrasa-quarteirão. São Sebastião é um grande exemplo disso, porque a gente tinha aqui um centro histórico bem íntegro, né? Não digo preservado, porque as pessoas eram empobrecidas, não conseguiam cuidar Sim. tão bem dos imóveis. Mas chega a Petrobras, que teve seu lado positivo, porque trouxe uma economia forte e as pessoas puderam viver bem, sabe? Ter uma economia que, né, sustentar a família, criar filho, que desse para São Sebastião uma situação econômica confortável. Mas, ao mesmo tempo, né, é um arrasa-quarteirão no sentido da cultura e do território também. Porque no centro, você sabe, né, a Petrobras desmontou um morro na área dela, colocou aí na frente, fez um aterro sem perguntar para ninguém. Não existia essa coisa de escuta comunitária. Para você lembrar, era São Sebastião, enquanto as outras cidades estavam elegendo prefeito no final da ditadura, nos anos 80, São Sebastião não pôde, né, por ser área de segurança nacional. Então, o que eu vejo é que São Sebastião recebeu muita gente antes das outras, né, porque a Petrobras foi instalada aqui. E a cultura que parecia que ia sumir, né? Porque chega um momento que você pensa, e esse discurso, não tem mais caiçara ali, ó, não tem, é bem útil
para especulação imobiliária, para tirar o território, para não poder ter um rancho de pesca, uma preservação de rancho, porque falar, não tem mais a cultura, o fulano é aposentado para trabalhar, não precisa de rancho de pesca, entendeu? Então, eu acho que esse movimento começou a mudar no início dos anos 90, depois da Eco 92 no Rio, que teve um alerta, né, do meio ambiente, as pessoas começaram, não é assim, não é isso que nós queremos. E, ao mesmo tempo, a gente que é caiçara e convive com os outros caiçaras, você vê, quando se reconhece, você sabe que a cultura ainda é forte, porque uma cidade que ainda tem uma congada, que como o pessoal da congada diz, adormece, mas não morre, tá um pouco enfraquecida, uma Ilhabela que tem aquela congada pujante, né? Nós temos as folias de reis, que são de imigrantes do Vale do Paraíba, mas já estão inseridas na cultura sebastianense, são lindíssimas, né? Então, eu acho que a cultura de São Sebastião hoje é forte, tem a cultura caiçara, como tem a cultura brasileira, que deve ser respeitada também. Então, eu vejo como uma situação muito positiva. Eu não gosto desse discurso, o caiçara acabou. Por esse motivo que eu já falei. É útil, né, dizer que não tem mais caiçara, porque você pode fazer condomínio, você pode proibir isso, proibir aquilo, já é tanta coisa proibida, né? É por isso que eu te pergunto, minha primeira pergunta era o que é ser caiçara, né? Uhum. E aí, entrando agora nessa parte cultural, né? Como você bem colocou, o modo de vida caiçara foi adaptado a esse ambiente, né? E a cultura agora com essa resistência também, ou seja, essa cultura, esses festejos, essa preservação que existe de cerimônias ou de datas importantes, muito ligadas à religião ou, né, outras coisas estão vinculadas também a essa história de ocupação, né? A gente tem, por exemplo, a parte do povo que foi escravizado, mas que também, né, como você falou, tivemos várias fazendas aqui pelas regiões, sim. E tudo isso influenciou também o que a gente entende hoje como esses principais festejos, a Folia de Reis que você falou, a congada. A congada é cultura africana, né? Ela vem do Centro-África para cá muito fortemente, né? Aqui a gente teve, lógico, a congada teve no Brasil inteiro e tem muitas no Brasil ainda. Minas Gerais deve ter, 800 congadas lá, é muito pujante, é lindo de se ver. As congadas que existiram aqui no Litoral Norte foram 3, né? A de Caraguá, de São Sebastião e Ilhabela. A de São Sebastião, com certeza, ela surge da Irmandade de São Benedito dos Escravizados do convento, porque o convento franciscano, que foi construído em 1658, ele teve os escravizados da África, né? E esse pessoal era obrigado, né, a adotar o catolicismo e na catequese os franciscanos, eles faziam a catequese com muita música, com esse tipo de envolvimento. E a Irmandade dos Escravizados servia para cuidar dos pretos velhos, né, das crianças. Então, no entorno do convento, que é o bairro de São Francisco, surge a congada, que tem o primeiro registro em 1793, que provavelmente é uma origem comum da congada da ilha de São Sebastião de Caraguá, que depois elas devem ter se separado por volta de 1850. Porque daí o povo da ilha vai fazer na ilha, o povo de São Sebastião, de Caraguá em Caraguá. Mas o texto da congada é quase igual, muda mais as danças e alguns cantos, mas os instrumentos, né? A marimba, que é um instrumento muito precioso, que está super raro no Brasil, existe ainda, né, nessas duas congadas. E, por exemplo, você vê gravuras do Carlos Julião no Rio de Janeiro, no século XIX, com várias marimbas de arco, igual a marimba que tem aqui, né? E lá não se encontra mais. Então, você vê, o caiçara, ele ficou isolado muito tempo, então a oralidade se preservou. E o fato de, hoje em dia, as pessoas ainda fazerem, nem que sejam 2, 3, lógico que na Ilhabela são 100, mas aqui que sejam 15, que saibam fazer, é muito incrível, né? Que eles ainda
se emocionem, que eles ainda queiram fazer. É lógico que pode ser que algum dia a Congada aqui do bairro de São Francisco vire realmente registro de museu. Eu espero que não, mas se isso acontecer, pelo menos está registrado, né? Está registrado. Teve esse momento bem bonito, né? Foi no começo desse ano, né? Foi 5 de janeiro, Em janeiro, que teve essa volta da festa, né, da Congada de São Benedito do bairro de São Francisco. E o que significa ser a rainha? Nossa, essa história da rainha, eu fico até um pouco envergonhada com essa história, que é assim, lógico que eu conheço a Congada há muitos anos, desde que eu sou adolescente, que eu assistia a eles e tal, mas eu sempre pesquisei a Congada e comecei a chamar eles, né, o seu Tiago Fortunato, que é o mestre deles, e o Luiz Cláudio também, que é meu colega, professor de História, chamar para os eventos com professores, para conversar, para tocar, e daí eles, nas reuniões, comecei a ir nos ensaios com eles para conversar, gente, é muito importante, olha a história, olha esse documento de 1793 falando de vocês, né? Daí eu tô lá numa reunião um dia com eles, o seu Tiago fala, Fernanda, a Congada quer te convidar para ser rainha. Eu falei, nossa, mas a Congada de São Sebastião tem rainha? Eu não sou muito velha para isso, porque daí ele é uma menina, né? Não, a nossa Congada a gente gosta de velha mesmo, de pessoas... Porque as Congadas têm isso, né? Ou a rainha, ou ela faz referência à rainha Ginga, né? Que às vezes ela é contra o rei do Congo, ou é uma menina bem jovem, com uma dália que vai estar ali junto, faz parte da realeza daquele rei do Congo, né? Aqui em São Sebastião, o que é? A rainha está ali para auxiliar, né, na realeza, auxiliar o rei, né, trazer um apaziguamento dos ânimos, porque você lembra, a Congada são guerreiros, né? Então eles são enérgicos. Então a gente está nessa missão, assim, eu estou com eles, entrei de cabeça, porque essa história da rainha foi meio inesperado, mas estamos aí. E até então não tinha, então? Já teve. Em outros momentos, né? Mas pelo que a gente vê nas fotos antigas, eu não sei. Não vi rainha na Congada de São Sebastião, né? Outras congadas, principalmente as mineiras, têm, né, coroação de rei e rainha, tem os cortejos, porque aqui não é uma congada de cortejo, né, é uma congada de embaixada. Então, isso é um pouco diferente. Mas eles estão muito felizes. Eu também estou super feliz com essa história, né? Como dizia minha mãe, estou toda prosa, né? Mas estou lá. E a roupa estava linda também. Foi uma graça mesmo. Eu tô ouvindo você falar, e aí falando disso, a gente se reuniu, a gente fez isso, a gente, né? É sempre no plural. Sempre é no coletivo, e parece que tudo no modo de vida caiçara do passado e do presente é pensado assim no coletivo, é tudo sempre pensado assim. Você participa inclusive de alguns movimentos, né? Sim. Então, como é que é esse ser coletivo? Olha, eu acredito que sim, que o caiçara preserva muito essa história da coletividade. Eu me lembro de ser criança, a gente sempre teve uma liderança familiar. A minha avó, Benedita, mãe da minha mãe, sempre foi a nossa chefe, e um monte de pessoas em volta dela, fazendo comida no quintal, aquela coisa toda. Acho que as outras famílias caiçaras repetem isso. Eu vejo muito importante, as pessoas se reúnem nos ranchos de pesca, que é onde acontecem muitos movimentos também de preservação de cultura. Esse ano a alxaria da festa de São Benedito, voltando ao território, a alxaria foi no rancho de pesca, né? Deu maior trabalho para os pescadores, mas eles gostaram, foi bem legal isso, porque também são famílias de congadeiros, mas eu vejo que sem essa participação coletiva,
né, as coisas vão ficar o quê? Numa tese de mestrado de um, numa tese de doutorado de outro, numa atividade isolada. Eu acho que não funciona assim, né? Eu, em particular, nos anos 90, depois que eu fiz faculdade, voltei, participei do MOPRES, que era o Movimento de Preservação de São Sebastião, que era junto com a Priscila Siqueira, né? Era muito incrível, que foi um movimento muito importante aqui na cidade. Depois, hoje em dia, participo do Coletivo Caiçara, que é um grupo bem batalhador da preservação da cultura e também, principalmente em relação a território, que não é uma área que eu atuo muito, mas acho importantíssima. Então, eu acho que, e no meu trabalho, eu tenho amigas, que eu chamo de amigas, minhas colegas de trabalho que são incríveis, né, pessoas que trabalham comigo há muitos anos, apaixonadas também por esse trabalho, né? E dentro da prefeitura você acaba tendo a oportunidade de fazer esses projetos para servir ao público, né? Não é iniciativa privada, você está ali para fazer, né, um museu, um centro cultural, restaurar uma igreja matriz que eu e a Isabela participamos, né, em 2000 e 2001. Então, acho que a participação comunitária ela é essencial na preservação da cultura. Como é que você acha que estaria o território ou aqui, essa parte, né, aqui em torno? Ainda existem muitos conflitos pelo uso da terra, né? Se passaram 525 anos e continua, parece que a mesma história, né? Esse conflito, expulsão, luta por direitos, né? Como é que você acha que estaria o território hoje se não fosse ainda essa resistência coletiva, Caiçara? Acho que estaria arrasado, né? Transformado em condomínio, sem direito a entrar na praia, porque eles dizem que tem direito a entrar na praia, mas você sabe que eles dificultam a entrada das praias, dificultam o acesso. Eu acho que já tem tantos lugares que é super difícil o acesso, né? Se não tivesse toda uma luta, né, pelo território, estaria muito pior, né? Porque a gente parece que não tem o direito de estar sossegado no seu canto, vai ser sempre um projeto megalomaníaco do governo para ampliar isso, ampliar aquilo. E você fica pensando, o que mais que São Sebastião precisa contribuir para o progresso do país, né? Nós já temos um pier incrível, importante, né, que contribui muito para o país, né? Temos um armazenamento aí da Petrobras gigante também. Tem um porto. O que mais que São Sebastião precisa ofertar para o bem da nação, né? E assim, tem coisas que acontecem aqui que eu acho que a gente ainda engole em seco, que todo mundo fala, importante para o progresso do país, que eu vejo, por exemplo, transporte de carga viva, esse tipo de coisa, desnecessário. Né? Não, o pessoal, mas é ofertar emprego. Tem outras coisas que ofertam emprego, como o turismo, né? Você chegar num lugar que não tem, né, o cheiro desse desagradável, dessa coisa horrível que eles fazem, né, com os animais e tudo mais. Então, eu vejo que São Sebastião tem que escolher também, né? Por isso que a participação comunitária é importante. Não pode ser só a prefeitura dizendo, não, vem pessoal, vai ser tudo bem, né? Quase aconteceu, por exemplo, quando você vai para Caraguá, tem uma capelinha pequenininha na estrada, que é a Capela de Bom Jesus da Enseada, que a gente fez em 1993 o levantamento de todas as capelas, que foi um alerta que a Lavínia de Matos lá de Boiscanga me deu, falou, Fernanda, vão derrubar tudo, vai acabar tudo. Daí a prefeitura na época comprou a ideia, fizemos o levantamento e foi aprovada uma lei de preservação de todas as capelas caiçaras de São Sebastião. Daí vem a estrada. Vai passar por cima? Vai. Veio o EIA-RIMA, o relatório de impacto ambiental e tudo mais. Falou, não, tudo bem. O que tem? A capela é lei municipal, só não importa. Né? Sendo que a Constituição diz, né, que a preservação tem o mesmo valor nos 3 níveis, né? Daí, no fim, acho que a estrada não desistiu, não sei o quê. A comunidade se movimentou muito lá de entorno, fez abaixo-assinado, fez movimento. A capela ficou de pé.
né? Quase, sei lá, 18 anos depois conseguimos restaurar e colocar um museuzinho da comunidade lá. E a comunidade doou objetos, doou fotografias, e até hoje, se você for lá, lógico que tem momentos que ela está meio assim desarrumada, mas a gente vai lá, a última vez que eu fui, que eu estive arrumando, deram um oratório do início do século XX, dão imagenzinhas, dão, sabe? E a comunidade entendendo que aquilo é importante para eles. Então, esse é um bom exemplo, né? Porque se uma capela, uma coisa dessa é demolida e ninguém se importa, daí a cultura acabou de vez, né? A gente, falando, né, sobre isso agora, ser a rainha da congada, né, que tá surgindo de volta, teve uma reunião de congueiros, né, agora recentemente para a data de São Benedito. Você tem duas meninas, né, também, duas filhas que nasceram e estão crescendo aqui no território. Eu queria te perguntar sobre presente e futuro, assim, o que você acha que seria hoje mais, não sei se preocupante, mas enfim, de atenção, esse presente, ou se a gente vai estar com um futuro aqui nessa região? Bom, eu acredito que tem um futuro. Também. Né? Eu acho que São Sebastião já passou por coisas bem piores, por coisas ruins mesmo, assim, para eu te dar um exemplo, nos anos 80, quando eu tinha a idade das minhas filhas, ser caiçara era considerado uma coisa inferior, sabe? Diziam pra gente, você chega para fazer uma faculdade de São Paulo, mas você é caiçara, então é ignorante, nunca vai ser ninguém na vida. A gente ouvia essas coisas, entendeu? E acho que muitos lugares por aí ainda é assim, infelizmente, né? Só que eu acho que o litoral norte não é, porque a gente um pouco se acha, e acho que com razão, mas eu vejo que isso foi mudando por conta dos movimentos de preservação que tem em todas as cidades e pela reação, porque foi muito agressiva a ocupação, então você acaba reagindo, né? Se num primeiro momento, você foi horrível, você não sabe o que fazer, você vai ter que morar não sei aonde, num morro, né, que aconteceu com muitas pessoas, agora tem uma reação, você pensa, não vão fazer isso com a gente. Né? Eu acho que está nesse momento, e hoje a legislação brasileira respalda os povos tradicionais, e o caiçara está lá, né? Tá nessa legislação hoje em dia mais moderna, porque há um tempo atrás era sinal de atraso, né? Hoje em dia a gente sabe que isso é diferente. Eu vejo assim, eu quis criar minhas filhas em São Sebastião porque é o lugar que eu entendi que elas iam ter uma boa infância, uma boa adolescência, não me arrependo em nada, estou as duas estudando em escola pública o tempo todo. Então eu vejo assim que elas, lógico que elas falam, elas não são engajadas, né, na cultura, assim, porque elas são adolescentes, né, e acho que moças já. Então acho que tem momentos, né, a gente também não era, né, na nossa época, se bem que eu ficava atrás da minha mãe o tempo todo, mas eu não me arrependo nem um pouco, eu vejo com bastante otimismo. Eu não acho que São Sebastião vai ser... Eu não sou saudosista de achar o passado era bem melhor, bem melhor. Eu vejo umas fotos, por exemplo, do Centro Histórico dos anos 80, estava tão ruim. Sabe aquela coisa desanimada, aquela coisa assim decadente? Então eu acho que hoje a gente tem espaços culturais que estão muito bem, estão bem formados, que as pessoas gostam, os alunos. A São Sebastião tem cerca de 16 mil alunos na rede municipal que participam de visitas monitoradas no Centro Histórico, participam de visitas nos sítios arqueológicos, né, no Museu do Bairro de São Francisco. E eu acho que essa cultura é forte, eu acho que tem outras culturas também que não a caiçara que são fortes aqui, que também se unem, né, para fazer
suas manifestações culturais, o carnaval, tudo isso. Acho que não vejo como uma coisa assim, quando eu era adolescente, não, quando eu era jovem, eu pensava, a identidade cultural vai acabar, acabou o caiçara. Eu falava, não, daí eu fui aprendendo que não, que a identidade cultural, ela se transforma, ela não se perde, a gente não perde. Né? Eu estava brincando até com o Robson lá da Congada do Puruba, no dia que eu fui com vocês no encontro, eu falei assim, que ser caiçara também parece que a gente tem um segredo dentro da gente, sabe? Uma receitinha de felicidade, que você sabe que você vai pegar um ônibus lotado, mas você vai ver aquele mar, você vai ver aquele sol. Parece que é uma coisa interna, secreta, um poder secreto que a gente tem e que vai ficar tudo bem. Por mais que o mar tenha um petroleiro, que tenha um negócio assim, é bonito do mesmo jeito. Amém, obrigada. Eu que agradeço.